te agradecer aí sua presença aqui no nosso canal. É um prazer, é uma honra ter você aí, que você é um cara brabo. Já te chamei pra vir aqui faz tempo, você fugia de mim, ó. É correria, né? Mas galera, pra quem não conhece o Bruno, se apresenta rapidinho pra ele aí, pra galera aí, Bruno. Bom, tinha falado no outro podcast, vou repetir aqui. Sou um cara comum, não tenho grandes habilidades. Minha única grande habilidade no digital é o quê? Saber vender. Né? E foi isso que mudou a minha vida para sempre. De lá para cá foram mais de 130 mil produtos digitais vendidos sem o meu rosto, sem eu aparecer em nada, só estando por trás de estruturas que vendiam muito. Tem nada a ver com PLR, nada. São produtos com expert atrelado, né? Ali aparecendo, e eu por trás montando estratégia. Então eu sou um estrategista digital. Não me coloco nem como um lançador, nem somente como um coprodutor. Eu sou o cara que monta a estratégia para fazer uma estrutura digital vender muito. Quando eu falo muito, é vender milhares e milhares de treinamentos por muitos anos. Show de bola. Então você é um estrategista digital hoje, o seu foco é infoproduto, certo? Isso. Você falou sobre essa questão de não necessariamente ter que aparecer. Acho que a galera que está iniciando no mercado, eles acham que é pegar o Instagram, é produzir conteúdo, isso e aquilo. E claro, é uma vertente muito boa do mercado. Mas existe essa outra vertente. E você consegue falar um pouquinho mais pra gente como uma pessoa pode iniciar hoje para amanhã ser talvez quem você é? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o seguinte, ela tem que, caso ela queira estar nos bastidores, ela tem que colocar o chapéu da humildade. O que é isso? Ela vai ter que entender que ela vai aprender, e talvez no começo ela não receba para fazer o trabalho dela. Essa é a realidade. Então talvez ela vai... Eu não recebia no começo, para ser sincero, eu não ganhava no começo. Então ela vai só aprender. Habilidades principais que ela tem que aprender. Copy, saber escrever com persuasão, tanto vídeos de anúncio, vídeos de vendas e estrutura de página. Segunda grande habilidade, ela tem que ser muito boa de tráfego. Tráfego, Facebook Ads, Google Ads, mas para produto digital, pelo menos na minha opinião, acho que você vai concordar, tem nada que se compare a Facebook Ads. Só uma questão, Facebook Ads é Facebook e Instagram, que é a mesma plataforma, né? Você pega nos dois. Mas essas são as duas principais habilidades. E quanto mais ela se aprofundar nos dois, mais dinheiro ela ganha. E depois da parte estratégica, que são as minúcias, ela pode aprender ao longo do tempo, mas essas duas são as principais. Então, se o cara já tem uma certa habilidade de copy, o cara entende de tráfego, ele já pode começar ali a desenvolver estratégias e não precisa ter medo, né? Eu acho que acertar de primeiro um grande funil, ali, um downsell, um upsell, não vai ser algo comum, mas com o tempo a pessoa vai chegando, né? E assim, você tem que pensar o seguinte, ó. Imagina o seguinte caso, vamos supor, se você procurar no YouTube, como fazer uma parede com tijolo e cimento, você vai achar um vídeo que vai te ensinar a fazer. E vai estar ali o tutorial, tudo certinho. Mas será que você vai querer fazer a sua parede da sua casa? Provavelmente você vai preferir ter um pedreiro ali. É a mesma coisa. Um estrategista, ele é um elemento onde muitas vezes o expert que está passando o conteúdo, né, a pessoa à frente do produto, ela até consegue fazer. Só que ela prefere ter alguém que só faça isso, para ela focar no conteúdo, nos alunos e tal. E isso hoje é uma demanda muito grande do mercado. Então, não tem que ter medo, porque você só vai aprender no ato ali, na ação. E uma hora ou outra você vai errar, é normal. Erros acontecem. E o mais importante não é você não errar, mas é você saber o que fazer quando o erro acontece. Como que você sabe isso? Experiência e informação. Então, ficar falando, não, mas e se acontecer isso? Cara, você não tem que se preocupar com um problema que não aconteceu. Quando acontecer, você resolve. Show de bola. Quantos anos você está no marketing? Eu tô, marketing digital eu trabalho desde que eu tenho 15, então eu tô há 16 anos. Show. Infoproduto desde 2014 para 2015. Vai fazer, então, vamos colocar 7 anos. Hoje você se considera um especialista em funil? Cara, não é que eu me considere um especialista, mas os resultados falam por si só. Você não tem como fazer esse volume de vendas se você não souber funil, não tem como. E quando você faz muito uma coisa, não tem como você não ser bom. E se você pegar uma bola e ficar chutando todo dia, uma hora você vai ficar bom. É repetição, né? Bora, você é o luva de pedreiro. Receba! Tem um negócio que o Bruce Lee falava, eu sempre, quando eu era mais novo, gostava muito de ler os livros do Bruce Lee. Aí ele falava, aliás, uma parênteses, pra quem não sabe, antes do digital eu era lutador, né? Eu lutava Muay Thai e tudo. Eu parei na época que eu ia pegar a ponta preta de Muay Thai. E eu parei porque quebrei o nariz, tive que, enfim, parar. Mas eu sempre gostei muito de luta, gosto até hoje. E quando eu lia os livros do Bruce Lee quando eu era mais novo, tinha uma parada que ele falava que é o seguinte, que ele não tinha medo de uma pessoa que deu 2.000 socos. Ele tinha medo de uma pessoa que deu o mesmo soco 2.000 vezes. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Sim. Então, quando você deu 2.000 socos, né, iguais ali em repetição, você vai ficar bom. E acho que as pessoas elas ficam tão ansiosas que elas não respeitam o processo, entendeu?
O processo, ele é uma junção de experiência, tempo e tá em campo ali. Só que a equação tempo, não mais com o Instagram, você ficar vendo o resultado do vizinho, o pessoal fica muito ansioso, mas o tempo é primordial. Porque você não consegue repetir muitas coisas se o tempo não estiver atrelado. Sim. Então você tem que respeitar. E cada um vai ter o seu tempo. Eu tô 7 anos com um produto digital, só que tem pessoas que em 1 ano, 2, tiveram muito mais resultado que eu em 7 anos. Sim. Isso acontece. Mas por quê? São fatores que a gente não tem como controlar. Só que o que a gente consegue controlar? O que nós fazemos. Sim. Eu consigo controlar minha repetição, meu estudo, minha aprendizagem. Então, só foca no que você controla. Eu vejo muito isso que você falou, né? Tem uma galera muito nova aí, começando muito rápido, estourando muito rápido, né? Mas um questionamento que eu sempre tenho comigo mesmo é que eu cresça, mas que eu cresça de maneira consistente e fazendo marketing de verdade, né? Eu vejo que tem muito marketing superficial, tem muito uma ostentação, algumas coisas assim, e são coisas que eu acredito que a gente foge disso, né? Principalmente quando você fala que você não precisa de aparecer. Por que você está dizendo isso para quem não consegue entender? É que ele não precisa de ostentar para vender, né? E isso é muito interessante, porque a gente começa a trabalhar de fato com a inteligência da coisa, né? Exatamente. Eu mesmo aprendi tráfego autodidata, mas foi muito ali. Clica, vê isso. Mas seria mais fácil se tivesse um mapa? Falando, Com vai certeza. por aqui. Só que eu vejo que, igual você falou, essa repetição e a força de vontade é o que vai trazendo a gente, né? Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que hoje para você não pode faltar num funil para obter um ROI legal? É o seguinte, ó. O que muita gente erra é que eles acham que o funil é o que vende. O funil ele tem que ser uma adaptação de acordo com o nível de consciência de quem está chegando. Então, por exemplo, se eu foco na pessoa, no lado humano, eu tenho muito mais chance de vender. Então, vou te dar um exemplo. Digamos que eu tenho um produto e esse produto ele ensina a pessoa a reconquistar uma pessoa que ela gosta. Um exemplo. Quero reconquistar. Tudo bem. O meu primeiro e-mail do funil, ou a minha primeira etapa de contato, não precisa nem ser e-mail, pode ser a pessoa fez um opt-in e vai cair numa estrutura. Eu tenho que saber com quem que eu estou me comunicando. Se eu não souber com quem eu estou me comunicando, a próxima etapa do funil ela vai ser obsoleta. Digamos, eu vou lá e coloco assim, olha, primeira etapa do funil é o seguinte, vou te ajudar a conquistar o homem que você perdeu nos próximos 30 dias, certo? Tudo bem, mas eu falei que vou ajudar a conquistar o homem. Só que quem falou que quem eu estou me comunicando é de fato uma mulher? Qual é a garantia e a certeza que eu tenho naquilo, né? Então o funil ele começa quando eu faço exclusões. Então, por exemplo, se eu tivesse uma página mais feminina, o homem quando bate o olho ele sai. Então já é um primeiro filtro ali dentro, né? Outra coisa, quando fala de reconquistar, a pessoa muitas vezes ela vai ter objeções na cabeça dela. Pô, mas em quanto tempo? Funcionou para quem? Funcionou para alguém como eu? Tananã. Então você poderia já antecipar e colocar tudo isso na sua copy, seja no pré-opt-in, seja na próxima. Então, a primeira etapa que um funil não pode ter é falta de associação. A pessoa tem que bater o olho e falar, cara, isso daqui parece que foi feito para mim. E isso vem antes do anúncio, vem antes de tudo. É a parte estrutural. Muita gente acha que não escala produto, não escala projeto, porque o problema está no anúncio. Nem sempre. Na maioria das vezes, pelo menos até das consultorias que eu executei, dos meus mentorados todos, o problema está na comunicação depois do clique. A pessoa vai lá, acha interessante, ela clicou, parece que aquilo não vai funcionar para ela. Ela não tem a noção de que aquilo é bom, sabe? Sim. E ela acaba se perdendo. Então, a primeira etapa seria essa, criar uma associação. Só que como que eu vou saber o que o meu público realmente está passando? Você vai ter que fazer um brainstorm. Ou você vai ter que ter uma audiência, fazer pergunta para essa audiência, ou você vai ter que fazer um trabalho que é um trabalho de reflexão. Sai do seu corpo, fecha o olho e começa a se imaginar no lugar do seu cliente perfeito. E você vai começar a ver tudo que ele gostaria, os problemas que ele está vivendo. E ali na página, na sua estrutura de copy, você vai colocar ali, de um modo sutil, que ela vai ter tudo aquilo. Então, ao invés de você colocar assim, vou te dar um exemplo. Digamos que você está fazendo um anúncio para mulheres de 25 a 30 anos. Então você pode colocar ali na sua headline, por exemplo, que esse método já foi validado por mulheres que ainda não que estão até os 30 anos. Você pode colocar ali, mulheres de 20 a 30 anos têm obtido tantos por cento de eficácia com esse método. Então você consegue afunilar, falar, nossa, que perfeito para mim. E aí você pode deixar alguns bullets ali, ó, se aconteceu isso, você vai descobrir como solucionar ainda nesse vídeo. Show. Então é obter o máximo de ponto de contato com aquela pessoa, né? Ela tem que olhar e falar, cara, isso foi feito para mim e eu não vi algo parecido com isso há um tempo já. Show de bola. É uma ótima dica para a galera aí, hein? Isso aí eu acho que muita gente deixa a desejar, né? É o que eu sempre falo.
Sempre que eu vou dar uma consultoria, alguma coisa do tipo, eu reparo muito no anúncio. A galera quer vender no anúncio, mas o Isso, anúncio, o exatamente. objetivo dele não é venda. Exato. É retirar a pessoa da plataforma A e levar para a pessoa para o seu negócio. Exato. Aí lá dentro a comunicação tem que estar alinhada, né? Na realidade, é bem o que você falou, o anúncio ele nunca vende, ele chama a atenção e joga a pessoa para executar uma ação. E aí, dali você tem que ter aquele clique, porque ali você marca o pixel para fazer um remarketing e tal. Então você tem que trazer o clique, mas o pós-clique é o que vende, é exatamente isso. Show de bola. Brunão, muito obrigado, tá, por essas dicas. Galera, é um videozinho rápido mesmo, porque se você quiser mais conteúdo desse cara que é brabo, o Instagram dele vai estar aqui embaixo para vocês poderem seguir pela lá. Aqui, ó, vamos fazer uma...